Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Irmãos, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim, vamos ler comigo assim. Vamos lá. Versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Diga assim, precisamos ser um exemplo para os fiéis. Para um pouquinho aí, deixa a Bíblia aberta, se possível, e vamos começar a mensagem a partir daqui. Queridos irmãos, a carta, ou a primeira carta a Timóteo, ela fora escrita em uma ocasião de muitas dificuldades na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele destina esta carta a Timóteo, para que Timóteo resolvesse alguns problemas locais na igreja em Éfeso. Quais eram os problemas daquele tempo? Era o seguinte: alguns homens da igreja em Éfeso se desviaram, se esfriando da fé, e esses homens começaram a colocar em risco a igreja, a existência da igreja, da família de Deus. Por quê? Porque eles começaram a trazer ensinos corrompidos, ensinos que a palavra de Deus não dizia. Eles confundiram as coisas, eles distorceram as coisas. Ou seja, quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, Paulo está confiando a Timóteo o quê? A possibilidade do jovem Timóteo amar, servir, cuidar da igreja em Éfeso. Olha que coisa bonita. Timóteo era tido por Paulo como um verdadeiro filho na fé. Paulo olhava para Timóteo como alguém que de fato fora transformado pelo Evangelho. Porque em uma das missões do apóstolo Paulo, um dia ele se encontrou com Timóteo. E Timóteo era um jovem que até então conhecia as escrituras, entre aspas, por sua mãe e através da sua família, da sua avó também. Mas só que Timóteo não tinha o conhecimento concreto da pessoa de Jesus. Quando Paulo viu Timóteo, Paulo convida Timóteo a caminhar com ele. Paulo apresenta Jesus Cristo a Timóteo. Timóteo se converte através da vida de Paulo. Paulo discipula Timóteo vida na vida. Timóteo foi discipulado pelo mais proeminente dos apóstolos. Grande era a estima de Paulo por Timóteo, ao ponto de Paulo falar sobre Timóteo: você é o meu verdadeiro filho na fé. Ah, meus irmãos, Oxalá quer dizer, quem dera, quem nos dera, que entre nós se levante homens como Timóteo. Homens e mulheres que se convertem de verdade. Homens e mulheres que aceitam discipulado, vida na vida. Discipulado não é falar para você o que tem que fazer. Discipulado não é obrigar você, impor você o que você tem que fazer.
Discipulado é vida na vida. Eu te ensino não pelo que eu falo, mas pelo que eu vivo. O Evangelho de Cristo é vida na vida. Hoje a gente tem muitos cursos digitais que nos ensinam a fazer alguma coisa. É curso de tudo que você pode comprar nas redes sociais. Você pode ter curso do que você quiser nas redes sociais. Alguém te ensinando a fazer alguma coisa. Mas na vida espiritual não é assim, não. Na vida com Cristo não é assim, não. Na vida com Cristo não é faça isso. Na vida com Cristo é veja como eu estou fazendo isso para Cristo. E faça como eu faço. Viva como eu vivo. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. Pois bem, Paulo, então, ele vai incumbir a Timóteo uma missão que poucos poderiam realizar. Proteger a igreja de Jesus. Organizar novamente, colocar nos trilhos novamente a igreja de Éfeso. Assim como Paulo precisou de homens como Timóteo para amar, cuidar, servir, zelar da igreja de Jesus naquele tempo, o mesmo Jesus, ele também está procurando Timóteos hoje, homens e mulheres como Timóteo, para amar a igreja, para servir a igreja, para proteger a igreja, para servir a igreja com zelo e dedicação. Nós estamos precisando de Timóteos nesse tempo. Pessoas que se converteram de verdade. Pessoas que se entregaram no altar do Senhor Jesus por inteiro e não pela metade. Pessoas que de verdade morreram na cruz e ressuscitaram vivendo a nova vida. Porque existe uma grande diferença, meu irmão. Alguns se apegam, alguns se enganam dizendo bem assim, sabe? Você sabe que eu sou pecador, todo mundo é pecador, nós somos pecadores e por isso a gente falha, a gente erra, a gente peca. Certo e errado. O que eu falo a parte certa? Se esse discurso é para fortalecer que você é totalmente dependente de Jesus, parabéns, você está certo. Agora, se esse discurso é para preservar um pecado de estimação, um hábito mundano que ainda não foi deixado para trás, está errado. Porque quando nós recebemos Cristo Jesus como Salvador de nossa vida, nós fomos mortos na cruz com Ele. A cruz de Cristo também representou a nossa morte. Como assim, pastor? A nossa velha criatura precisa morrer na cruz. Os nossos velhos hábitos precisam morrer na cruz. O nosso velho pensamento, mentalidade de mundo precisa morrer na cruz. E na cruz você nasce de novo. Gente, o que é nascer de novo? É você olhar como uma criança nasce. Ela nasce sem saber falar, sem saber pedir, sem saber criticar, sem saber nada. Quando você nasce de novo em Cristo, você passa a aprender um novo hábito de vida, uma nova cultura de vida, uma nova mentalidade de vida. Por quê? Porque você morreu na cruz. Você morreu na cruz. Às vezes você pensa assim, eu me converti, sabe, mas tem algumas coisas que está difícil de largar. Sabe por que você não largou? Porque você não largou na cruz. Timóteo passou pela cruz e se tornou referência de crente para a sua época, referência de discípulo para a sua época
E por isso Paulo disse, eu preciso de você para resolver alguns pepinos na igreja de nosso Senhor Jesus. Ou seja, os Timóteos que Deus quer levantar nesse tempo, não são os Timóteos que estão cheios de crítica contra a igreja. Pessoas que entram na igreja por um tempo, se sentem bem, como um grupo social que o alegra, que o conforta. Mas se alguma coisa sair do trilho, se alguma coisa desagradá-lo, ele sai da igreja. Ele fala mal da igreja que um dia ele entrou. Ei, irmão, falar mal da igreja que um dia você entrou, recebeu, celebrou, é como você, estando casado com sua esposa, 20 anos, e por causa de, sabe, um biquinho, um problema, uma chateação, você sai na rua falando mal dela. Ei, meu irmão, ela ainda é a sua esposa. Eu quero falar com você sobre como Timóteo. Hoje Deus te chamou aqui para te dizer, você pode ser como Timóteo. Assim como Paulo precisou de Timóteo para ajudar, para servir a igreja lá atrás, há cerca de 2000 anos atrás. Escute bem, o mesmo Cristo, o Espírito Santo, está hoje aqui nessa igreja, convidando você homem, você mulher, você jovem, você para ser como Timóteo. Jesus viu graça em você. Você poderia estar em outro lugar, em outra igreja, em outro ambiente, na sua casa, assistindo Fantástico, Domingo Legal, Domingo Espetacular, Faustão na Bandeirante. Você poderia estar em outros lugares, mas como Alessandro Vilas Boas cantou, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor que a presença, que a casa, que o poder, que a glória de Cristo, meu irmão. Aleluia! É esse lugar. Deus está nos chamando para esse lugar. Esse lugar que tem muito mais que informação, mas um lugar de transformação. Amém. Queridos do Senhor, eu quero então falar sobre como Timóteo. O que é ser um crente, um discípulo de Cristo como Timóteo? Vamos lá. Primeiro conselho. Como Timóteo, devemos ser exemplos na casa de Deus. Se nós desejamos ser alguém como Timóteo, um homem de confiança, uma pessoa de confiança, uma pessoa que sabe, que transmite amor por Cristo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa referência, uma pessoa que de fato vive para a glória de Cristo. Precisamos ser como Timóteo, devemos ser exemplos na casa de Deus. Você sabe o que é ser um exemplo na casa de Deus? Guarde uma frase do Dwight Lyman Moody, um dos grandes pregadores. Ele falou o seguinte: caráter é o que somos no escuro, quando ninguém está olhando para nós. Caráter é o que somos no escuro, quando ninguém está olhando para nós. Se Paulo chama Timóteo para ser um exemplo, Paulo está falando assim: Timóteo, você até aqui demonstra ter um caráter aprovado. Caráter é o que somos quando estamos no escuro, quando ninguém está olhando para nós. Vir à igreja, pregar na igreja, como eu estou fazendo, cantar na igreja, como foi feito, trazer uma oferta na igreja, como foi feito, não significa que temos o caráter aprovado. Nem tudo o que o homem aplaude, Deus aprova.
a quantidade de demonstração que eu faço, ou que eu demonstro, né? Demonstração cristã que eu transmito, precisa estar na balança da qualidade de fato do que eu vivo. Jesus diz: ninguém, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Ou seja, para herdar o reino do céu, não é simplesmente falar Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Nem todos que falam Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Então, o reino do céu não é para quem fala, mas é para quem faz o que fala. Nós estamos em uma crise de identidade no Brasil e no mundo. Nós estamos em uma crise de identidade no Brasil e no mundo. A gente não consegue hoje, contabilizar essa crise existencial. Uma crise existencial, ideológica. Eu falei sobre isso ontem. Nós estamos vivendo uma guerra espiritualmente falando. A nossa guerra não está somente no campo externo. A guerra que o mundo está propondo a nós, a guerra que vem de fora contra nós, é espiritual, é ideológica. Ou seja, as ideologias, os estudos das ideias, são ideias culturais respeitantes ao mundo, que querem fazer dessas ideias mundanas o quê? Uma via de regra para todos. Então, essa guerra que vivemos é mental. E é por isso que estamos vivendo o século onde dizem, é o século da depressão. Pesquisas dizem que de 10 pessoas no mundo, 8 terão depressão. Você não vai fazer parte dessa estatística em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. A igreja precisa ter a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem a mentalidade de Cristo. O que é a mentalidade de alguém, meu povo? É o conjunto de crença, é aquilo que ele acredita. O Senhor te trouxe aqui para aperfeiçoar os seus pensamentos. O Senhor te trouxe aqui para alinhar a sua mente com os céus. O Senhor te trouxe aqui, jovem, eu sei, adolescentes, eu sei, que vocês se encontram confusos e perdidos. Mas por quê? Porque vocês têm vivido em uma geração onde vocês podem ter o mundo na palma da mão. Eu sei disso. Mas escute bem, o mesmo celular que te mostra o mundo, você pode também conhecer e pesquisar sobre Deus, aquele que veio salvar o mundo. Nós estamos sendo chamados para sermos exemplos desse tempo. Sermos exemplos desse tempo. Vamos conferir aí o versículo 12 outra vez. Capítulo 4, versículo 12. Paulo disse a Timóteo, e diz a nós, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, aleluia, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no caráter, na conduta, e diz, no amor, na fé e na pureza. Como Timóteo, estamos sendo chamados para sermos exemplos. E essa palavra exemplo, no grego é tupos. E tupos significa uma figura, um modelo, um padrão. Parece estranho, parece muito desafiador, mas é isso que a Bíblia está falando. Se você quiser servir a Cristo de todo o coração, você precisa aceitar ser exemplo. Pastor, mas ser exemplo não é muito, não. Se você não influenciar, você será influenciado. Não tem neutralidade nisso.
Escute bem, para a liderança não tem vácuo, não tem espaço para você falar bem assim, eu quero ou não quero liderar minha vida, eu quero ou não quero liderar minha família. Escute bem, não tem vácuo para a liderança. Se você não liderar a sua família, o mundo lidera, outro lidera. Ou você aceita ser exemplo na igreja de Cristo, para a obra, ou vão liderar a sua vida. Ou você influencia, ou você será influenciado. Não tem outro. Não tem outras opções. Pastor, mas tem a parte de estar em cima do muro? Não, Deus derruba o muro. O muro representa a dúvida. E a Bíblia diz que aqueles que duvidam é como alguém que é semelhante ao mar, à onda do mar, que vai e volta, nunca consegue prosseguir para valer. Talvez você esteja vivendo uma vida assim. Você começa bem, para. Assim é na igreja, assim é no ministério, assim é no trabalho, não para em lugar nenhum, não para em empresa nenhuma, não para em casamento nenhum, não para em nada. Não é normal. Pastor, mas a mídia diz, o mundo diz que é o novo normal. Não é normal. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é como alguém que estica o corpo para frente, não para, prossegue. Escute bem, não pare de servir o Senhor, não pare de orar, não pare de crer, não pare. Nós estamos sendo desafiados a sermos exemplos. Quando a perseguição chega para a igreja, alguns falam assim, meu Deus, e agora? Parece que todo cerco vai se fechar. A perseguição nunca matou a igreja. A perseguição nunca parou a igreja. A perseguição sempre foi referência para mostrar quem é crente e quem não é. Quem quer e quem não quer. Você lembra no tempo de Daniel, onde Nabucodonosor levanta um decreto dizendo, todos precisam se prostrar diante da imagem. Se não se prostrar, vão morrer. E 3 homens não se prostram. Misael, Azarias e Ananias. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostram. Mas por que eles não se prostram, pastor? Porque eles entendem que a perseguição não é para parar as coisas de Deus. A perseguição é para demonstrar quem é e quem não é. Quem vai e quem não vai. Quem cede e quem não cede. Quem para e quem prossegue. Quem busca e quem não busca. A perseguição, ela traz a referência sobre o que é ser e o que é dizer que é. Estamos em um tempo poderoso como igreja. Estamos vivendo um dos tempos mais poderosos da igreja. Por quê, pastor? Porque Jesus está voltando. Amém. Então, a palavra exemplo significa ser padrão, ser um tipo de pessoa que as pessoas olham e sentem prazer. Ser crente, escute bem, a nossa responsabilidade é muito mais além do que vir na igreja. Vir na igreja não quer dizer ser igreja. Vir na igreja é vir em um local. Ser a igreja é quem você é. Aleluia. E exemplos a ser imitados, escute bem, o crente deve ser digno de imitação. Você sabia disso? O crente deve ser digno de imitação. Em Filipenses 3,17 fala sobre isso. Nós temos que ser pessoas dignos de imitação. Alguém tem que olhar para nós e falar bem assim, olha, depois que você entrou na igreja, como você mudou. Filipenses 3,17 diz assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Olha o que Paulo diz. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo.
Será que você pode falar sobre isso? O seu colega de escola, faculdade, trabalho, empresa? Será que seus filhos podem ouvir isso da sua boca sem eles falar bem assim? Para com isso, pai. Para com isso, mãe. Será que hoje nós temos a coragem de falar para um filho: filho, siga o exemplo do papai. Veja como o papai trata sua mãe. Veja como o papai trata sua avó, seu avô, seu tio, sua tia. Veja como o papai trata os vizinhos. Veja como o papai é na igreja. Veja como o papai é em casa. Veja como eu sou fora e dentro da igreja, meu filho. Escute bem, ser cristão não é falar que é cristão. Ser cristão é você entender que você foi chamado para ser um exemplo, referência. Alguém tem que olhar para a sua casa, meu irmão, e ver algo diferente. Tem crente que está fazendo o contrário. Ele olha por cima do muro do vizinho e fala bem assim para Deus: Deus, porque a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Porque a minha grama, Senhor, está aí essa floresta, esse mato todo. Talvez o Senhor diria: é porque o vizinho, ele roça. É porque o vizinho, ele cuida do jardim dele. Se você parar de reclamar mais e for melhorar o seu jardim, vai ficar bom. Como está o seu jardim? Fomos chamados para ser referência, irmãos. Os nossos casamentos precisam falar de Jesus. Na empresa, as pessoas precisam olhar para nós de uma forma diferente. Não podemos nos acostumar com rótulos. Tem muitos crentes estigmatizados, marcados de forma negativa, que entram numa empresa, não param em lugar nenhum, e sai falando mal do patrão, de todo mundo. O nome de Cristo não é glorificado com essas atitudes. Ah, mas eu oro, eu jejuo, mas você não demonstra a vida de oração e nem de jejum. Eu estou falando que a Bíblia está nos chamando para ser exemplo na palavra e na conduta. Nova Carapina precisa olhar para nós e ver Jesus revelado em nós. Quando morremos na cruz, nascemos com a figura de Cristo em nós. Precisamos ver Jesus. As pessoas querem ver Jesus. Billy Graham disse que a Bíblia dos crentes é o testemunho dos crentes. Ei, meu irmão, a Bíblia que o mundo está lendo, a Bíblia que o seu vizinho está lendo, é o que você faz. Ser de Deus, ser cristão, ser discípulo, ser Timóteo, é alguém que entende que foi chamado para ser exemplo. Ser exemplo. Ser exemplo. Quantas vezes os nossos filhos nos veem orando? Quantas vezes as nossas esposas nos veem estudando a palavra? Quantas vezes os nossos filhos, sabe, nos pega ali em um momento, sabe, de joelhos, orando. E esse menino, essa menina entra no quarto e de repente ele vê o pai prostrado. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes os nossos filhos estão nos vendo debruçados na palavra, estudando a palavra? Quantas vezes os nossos filhos nos viram dizendo assim: amor, hoje não vou almoçar, não vou jantar, porque eu estou consagrando a vida a Deus. O mundo está clamando por homens de referência, por homens que são exemplos. O Senhor está nos chamando para sermos um tipo, um padrão, uma figura e um modelo a ser seguido.
Diga assim: eu fui chamado para ser um exemplo. Um exemplo de filho, um exemplo de esposa, um exemplo de esposo, um exemplo de pastor. Eu disse para vocês uma vez que, e continuo falando e esses vídeos vão rolando aí. No dia que eu estiver em uma posição onde não puder mais mostrar quem eu sou em Cristo e somente falar, não vai ser necessário o meu líder me afastar. Eu mesmo me afasto. Eu mesmo vou sentar numa cadeira para aprender novamente. Não que eu não esteja aprendendo, porque a vida com Cristo é um oceano de conhecimento. E nós temos apenas uma gota até aqui. Sejamos exemplos. O mundo está à espera de homens e mulheres que imitem o exemplo de Jesus. Eu quero caminhar com você nesse texto agora, capítulo 4, versículo 15 e 16. 15 e 16. Paulo também disse a Timóteo: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Olha isso, irmão. Pessoas como Timóteo, eles são diligentes nas coisas de Deus. Eles são dedicados nas coisas de Deus. Para quê? Para que todos vejam o seu progresso e não regresso. Ou seja, o cristão foi chamado para progredir e não regredir. As pessoas precisam ver o nosso progresso. Sabe, quando você se converte, passa um tempo, se tem alguém que não te via há muitos anos, quando ela te vê, ela precisa falar: menino, como você mudou, como você está diferente. Sabe, eu nasci no interior da Bahia, vocês sabem. Toda vez que eu chego, infelizmente eu vejo a maioria dos conhecidos no mesmo lugar, na bebida, na droga e prostituição e na farra. No mesmo lugar. Regredindo a cada dia. E eu olho e penso: meu Deus, um dia eu estive aqui. Eu estive nessa roda de bebida. Eu estive nessa roda do bar. Eu estive nessa roda do carnaval. Eu participei desse ambiente. Mas a mente não processa mais estar ali. A mente espiritual pensa: meu Deus, como eu faço para ajudar essa pessoa a enxergar o que eu enxerguei? A conhecer quem eu conheci? Jesus pode mudar a vida de alguém. Jesus pode mudar a vida da sua família. Não importa a situação que seu pai esteja. Talvez alguém aqui pense: pastor, mas meu pai vive na embriaguez, no alcoolismo, minha mãe está afastada. Seja o exemplo da sua casa. Seja o progresso em vida na sua casa. É progredir, irmãos. Evangelho é progredir, não é regredir. Evangelho é avançar e não desistir. Aleluia. Evangelho é crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai progredir, meu irmão. Você vai progredir nas áreas pequenas como finanças, profissional, trabalho, mas você também vai progredir nas áreas maiores, no seu ministério, no teu chamado, na sua vocação, na sua salvação. Você vai progredir em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos na bandeira nacional ordem e progresso. Sabe onde eu vejo o progresso do Brasil? Nos exemplos que nós podemos oferecer para a nossa nação. Nós temos que ver o progresso do país não reclamando, murmurando. Não,
mas orando e demonstrando quem nós somos em humildade na presença de Cristo. O cristão deve viver em progresso. Amém. Verso 16 aí. Paulo também diz assim a Timóteo: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Deixa esse versículo aqui. O crente como Timóteo, ele é exemplo, ele é progresso, e ele entende que melhor do que cuidar da vida alheia, ele cuida da vida dele. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. Olha aqui de novo, ó. Verso 16. Atente bem para a sua própria vida. Quer mudar de vida? Quer ser exemplo em tudo que você fizer? Cuide da sua própria vida. Você já percebeu que nós temos o hábito de proporcionar, oferecer solução para todos? Gente, nós sabemos tudo sobre política. Vai conversar sobre política. Sabemos de tudo sobre política, sobre esporte, sobre a novela, sobre a série da Netflix. Sabemos tudo. Temos conselho para a vizinha, para o vizinho, para o cachorro, para o papagaio. Temos conselho para o presidente, para o vereador, para todo mundo. Temos conselhos até para Deus. Nós sabemos resolver os pepinos de todo mundo. Mas a maioria que tem conselho para todo mundo, raramente tem conselho para si mesmo. O cristão exemplo como Timóteo, antes de olhar para o lado, antes de olhar para o outro, ele olha para dentro. Ele olha para si mesmo. Antes de falar assim, olha o que o fulano está fazendo, o cristão exemplo se pergunta, o que eu estou fazendo? Não sei por que a gente quer cuidar da vida de tanta gente antes de cuidar da nossa. Alguém diz que aqueles que cuidam da vida de todo mundo esquecem o que Deus fez. Deus nos deu uma vida. Quer dizer, cuide bem dela. Se der tempo, cuide também dos outros. Porque se você não cuidar de você, como você vai cuidar dos outros? Se o evangelho que eu prego não muda a minha vida, como eu espero que mude a do outro? Se o evangelho que eu prego não mudou minha vida, como eu espero que mude a minha esposa? Paulo nos chama para uma mudança transformadora de dentro para fora. É um olhar interno, é um olhar para dentro. Ele diz, perseverando nesses deveres, pois agindo assim é agir, irmão. Não é falando, é agindo. Não é só pensando, é agindo. Não é eu vou querer, eu preciso. Não, eu vou fazer. Eu vou praticar. Eu vou ser tudo que Deus me chamou para ser. Aleluia! E eu termino com a última parte do verso, quando Paulo diz a Timóteo, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Isso cabe a mim. Se eu agir cuidando de mim primeiro, do meu eu, me submetendo à cruz de Cristo, me submetendo à palavra de Deus, eu conseguirei salvar outros. Mas como eu posso querer salvar o mundo se eu não estou me salvando, irmãos? Como eu posso querer mudar o mundo se eu não mudo? Como eu posso querer transformar o mundo se eu não fui transformado? E a Bíblia diz que fomos chamados, fomos transformados para transformar.
Quando eu me converti, nos 3 primeiros meses da igreja, eu e a minha esposa ainda não conseguíamos nos entender bem. Eu já estava orando muito, jejuando muito, segundo o meu pensamento. Eu já estava jejuando, orando. Eu lia a Bíblia em 2 meses, toda a Bíblia em 2 meses. Eu passei 7 dias dormindo no chão da minha casa, proposital, porque eu conversei com minha esposa, eu falei assim para ela, olha, como eu me converti, eu preciso aprender a palavra de Deus. Eu preciso perseverar na palavra. E eu falei com ela, então eu vou dormir alguns dias no quarto do nosso filho, vou trazer ele para o nosso quarto, você me permite isso? Ela disse para mim, não, tudo bem, faz isso. E eu fiquei uns 7 dias no quarto do meu filho. Eu não queria nem dormir na cama. Eu deitava no chão, sentava lendo a Bíblia até as madrugadas. Eu acordava cedo, 5 da manhã, para trabalhar em Vila Velha, numa peixaria. Mas aquela sede de ler a palavra. Então, quando eu chegava de Vila Velha, 8 horas da noite, eu chegava em casa, às vezes jantava, mas às vezes dizia para ela, não vou jantar hoje não. Eu tomava banho e ia para o quarto, lia a palavra. E lia a Bíblia de forma ininterrupta. Quando chegavam às 3 da manhã, eu não tinha sono, gente. A minha fome era a palavra de Deus. Só que eu sabia que 5 da manhã eu tinha que ir para o trabalho. E tinha vezes que eu falava assim, Deus, eu não estou conseguindo dormir, mas sei que preciso dormir porque eu trabalho com coisas delicadas e perigosas. Sabe o que eu fazia? Pegava minha Bíblia, colocava debaixo, como travesseiro, debaixo da minha cabeça, e falava assim, Deus, enquanto eu tento dormir essas 2 horas, que as suas palavras penetrem dentro de mim. Em 2 meses, eu tinha lido toda a Bíblia. Só que eu estava nessa pegada, nesse nível, que eu achei que eu já estava pronto, tudo bem. Eu achei que eu era o melhor da minha casa, o melhor da minha igreja. E eu tinha as dificuldades, as crises com a minha esposa. Éramos novos convertidos. E uma vez, de tanta discussão, eu fui na minha cozinha, na madrugada, e falei assim com Deus. Deus, não dá mais. Não dá mais para ficar com essa mulher. Falei, Deus, não dá mais para ficar com essa varoa aí. Sabe o que eu disse para Deus? Falei assim, Deus, olha, eu amo o Senhor sabe. Mas é o seguinte, eu não quero mais essa varoa. Se o Senhor quiser para o Senhor, bom aproveito. Eu falei para Deus, ousadia. Eu falei, eu não quero mais. Se o Senhor quiser, resolva para lá. Aí Deus falou comigo bem assim, filho, você quer que ela mude? Eu comecei a chorar, madrugada. Falei, eu quero, Senhor. É o que eu mais quero. Eu quero servir a Deus junto. Eu quero servir a Deus com ela. Deus falou comigo, filho, você quer que ela mude? Eu quero, Senhor, o que eu mais quero. Ele falou bem assim, então mude a você. Se você mudar de verdade, ela muda. Foi isso que eu aprendi na palavra quando eu li esse texto. Eu posso, às vezes, correr o risco de estar na igreja a vida toda pregando o que é certo e vivendo errado. Mas antes de tentar salvar alguém, eu preciso crer na minha própria salvação. Então eu fecho essa mensagem para você, homem, e para você, mulher. Mude de vida hoje. Assuma ser um exemplo para a sua casa. Assuma ser um exemplo para a sua família. Vamos pensar que a vida tem 100% para cada um, amém? A vida tem 100% para cada um. Do 100%, gente, 80% qualquer um pode fazer por você. 80% do que você sabe fazer, qualquer um pode fazer por você. Agora, tem 15%, aí vai para 95%, que se você treinar alguém, aí pode fazer por você. Por exemplo, pastor, sabe, eu gosto de ir no mercado, comprar isso, comprar aquilo, comprar isso, comprar aquilo. É o que eu gosto. Eu gosto de tal coisa. Qualquer um não dá para fazer, porque não sabe. Mas se você treinar alguém para fazer, ele vai lá e compra o que você gosta, a marca que você gosta, o preço que você quer. Então tem 15% da sua vida que, se você treinar alguém, podem fazer por você.
De 100, 80, qualquer um pode fazer. 15%, se você treinar, pode fazer. Mas tem 5% da sua vida que ninguém pode fazer por você. O que, pastor? Ninguém pode ser o esposo da sua esposa por você. Ninguém pode ser o pai dos seus filhos no seu lugar. Ninguém pode ser a esposa do seu marido no seu lugar. Outra coisa, ninguém pode ser salvo no seu lugar. A salvação, Deus está chamando para salvar você. Ou você fala bem assim, seja salvo por mim que está bom. Você vai para o céu ou para o inferno. Não, salvação, ninguém pode ser salvo no seu lugar. Seu ministério, ninguém pode trabalhar para Deus no seu lugar. Ninguém pode servir a Deus no seu lugar. Ninguém, esse 5% é seu e ninguém pode fazer por você. Se é para Deus, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Mais forte o nome do Senhor, mais forte o nome do Senhor. Vamos ser exemplos para essa geração. Vamos ser exemplos para essa geração. Vamos ser exemplos para essa geração. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim, como Timóteo. Eu fui chamado para ser exemplo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.